Gênesis é um livro de histórias contado pelo próprio Deus. Não é interpretação dos fatos, mas é os fatos como eles aconteceram. Organizado de acordo com a cultura dos hebreus, para que aquele povo que recebeu essa literatura... Existem aspectos literários, nós temos que admitir isso, que dizem respeito à mentalidade do judeu. Por isso que quando eu vou estudar a Bíblia, eu preciso me remeter ao contexto cultural, histórico dos judeus, para entender o que está sendo dito. Tá? Na semana passada eu dei alguns exemplos das estruturas que os judeus gostavam, e Deus concedeu este livro a Moisés, e Moisés escreveu usando essas estruturas, porque é a maneira que o povo judeu tinha para aprender. Isso é importante para nós, por quê? Porque os judeus são muito bons em guardar cultura, em guardar padrões. Especialmente a língua hebraica, em que o Antigo Testamento foi escrito, é uma língua que não está mais sujeita a alterações com o tempo. Por quê? É considerada uma língua morta. E como a língua morta, ela não sofre mais mudanças. O que ela foi, ela continua sendo, ela vai sempre ser. Os textos que existem escritos em hebraico, eles não sofrem alterações culturais. Como, por exemplo, nossa língua sofreu, há um ano atrás, uma mudança na ortografia. Muitas palavras perderam acentos, mudou-se a maneira de escrever. E então escrever um livro na nossa língua é um grande risco, pois talvez daqui a um século ou dois, o livro se torne quase que ilegível, como muitos dos livros da literatura, que se nós pegarmos de livros escritos há 200 anos atrás, nós não conseguimos ler, porque é um português tão diferente do que se fala hoje, que a gente mal compreende as palavras como elas estão lá. Assim também poderia acontecer se a Bíblia não estivesse, o Antigo Testamento pelo menos, nesta língua. Como está numa língua que não sofre mais alteração, não importa quantos anos se passem, ou quantos anos tenham se passado até hoje, ou quantos ainda vão se passar. Sempre que alguém for examinar o Antigo Testamento, vai ter que recorrer ao hebraico. E recorrendo ao hebraico, você tem um léxico que dá o significado das palavras. Você tem livros que falam sobre o contexto em que esses textos foram escritos. E juntando o contexto, juntando o estudo gramatical, você vai chegar a uma conclusão do que foi dito, sem sombra de dúvida, é o que está lá. E então isso é muito bom, porque Deus ter concedido tudo isso lá, especialmente dentro da cultura dos hebreus, foi uma maneira também de Deus preservar esse texto, para que ele pudesse ser estudado por qualquer cultura, em qualquer época. Imagine se Deus tivesse dado toda essa história para nós brasileiros com a língua portuguesa. Em 2 séculos ninguém saberia mais o que isso significava, porque a nossa cultura muda, a nossa maneira de fazer as coisas mudam, a nossa língua muda, e vira uma bagunça, e as pessoas não compreendem mais nada em pouco tempo, ok? Falando de estruturas, na semana passada eu falei que Gênesis capítulo 1 tem várias estruturas. Uma delas é uma estrutura de desenvolvimento. Você tem um versículo que conta uma criação, e a partir do versículo 2 você tem essa mesma criação contada de uma forma mais detalhada. E no versículo 3 há mais detalhes, e no 4 há mais detalhes. Então, a maneira como os judeus gostavam de escrever e gostavam de entender as coisas, era exatamente partindo de modelos de revelação, modelos de explicação, em que você parte de um argumento menor para um argumento maior, e você vai sempre aumentando os detalhes, o detalhamento disso, de forma que você vai fazendo uma abertura, vai aumentando o conhecimento. É o que mais ou menos nós fazemos com as crianças na escola. Então você manda um garoto para a escola, lá no primeiro ano ele vai ouvir uma informação sobre a descoberta, por exemplo, do Brasil. Depois no segundo outra, e no terceiro outra. E aí você vai acrescentando informações para que ele conheça a história. Ninguém chega lá para uma criança no primeiro ano lá do primário e explica os detalhes como eles foram. E se você continuar estudando história e fizer uma universidade de história, e depois fizer um pós-doutorado de história, você vai descobrir que existem mais detalhes e mais informações. Ou seja, você dá uma informação e depois vai acrescentando. Gênesis é assim.
Do capítulo 1 para frente, em todo o Antigo Testamento, você vai tendo uma revelação se tornando cada vez maior e mais detalhada. Isso é uma estrutura que nós vimos, de Gênesis está montado assim, a criação também está montada dessa maneira. Se você observar, nós terminamos o capítulo 1 lendo sobre a criação do homem. Quando nós chegamos no capítulo 2, nós temos novamente a história da criação do homem. Ou seja, Deus está criando o homem novamente? Não. Moisés está escrevendo a criação do homem de uma maneira mais detalhada. Ok? Uma outra estrutura que nós vimos na semana passada é uma organização de informações para que elas sejam mais inteligíveis, para que seja mais fácil de você guardar. Então, na hora de organizar a contação da criação, Moisés vai organizar da seguinte maneira: se você pegar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, Deus está criando o ambiente do universo inteiro. Se você pegar a partir da metade do terceiro dia, do quarto, quinto e sexto dia, Deus está povoando o que Ele fez. Não necessariamente Deus precisou fazer as coisas dessa maneira. Ele podia ter criado a terra e enchido a terra, criado os mares e enchido os mares. Não, na organização em que Moisés nos conta, ele está seguindo alguma coisa que é inteligível e que faz sentido. Ele está colocando primeiro uma criação de ambiente e depois ele está povoando estes ambientes. Isso tem a ver com aquilo que eu falei para vocês, com a cultura e com a língua dos hebreus. Eles gostavam dessas estruturas. Hoje eu vou dar mais uma estrutura para vocês. Se você fizer a observação dos 6 dias da criação, você pode fazer a seguinte ligação. São 6 dias. Se você pega o primeiro dia, o que Deus criou no primeiro dia, ele vai é a plataforma para o que ele vai criar no quarto dia. Depois você pega o que ele criou no segundo dia, é a plataforma para o que ele vai criar no quinto dia. E o que ele cria no terceiro dia é a plataforma para o que ele vai criar no sexto. Tá? Então não só você tem no primeiro, segundo e terceiro dia a criação do ambiente, para que nos outros 3 dias sejam povoados, mas há uma organização, há uma lógica. Cria-se no primeiro dia a luz, mas há um lugar para colocar a luz. Aonde vai colocar a luz? Ou quem é que vai ser a fonte dessa luz? Os luzeiros que são criados no quarto dia, né? Você cria no segundo dia, você tem águas, e aí você vai para o quinto dia da criação e você tem Deus criando os seres que vão povoar as águas. Você tem no terceiro dia a criação da terra e a vegetação. E depois você vai lá no sexto dia, você tem os répteis, os animais dessa terra, as aves e o próprio homem. Então, sempre há uma organização. Tudo que você for ler no Antigo Testamento, especialmente em Gênesis, ou qualquer outra parte, mas especialmente em Gênesis, nada está organizado de forma aleatória. Tudo está sendo colocado de uma maneira organizada para que isso grave, para que isso faça sentido, para que isso fique encalacrado na mente, para que o judeu leia isso daí e isso entre de uma maneira organizada na sua mente. Nós podemos nos aproveitar dessa organização também. Se nós guardarmos essa organização, você nunca mais vai ter dificuldade de, quando alguém pergunta, olha, que dia da criação foi criado os luminares? Opa, não, peraí, no primeiro dia ele tem luz. Bom, se no primeiro dia está fazendo luz, então no quarto dia ele está criando os luminares. Então você vai decorar, fica fácil de decorar se você guardar essas estruturas, ok? Vamos lá, nós paramos na semana passada, quando eu estava começando a falar sobre o terceiro dia. Eu falei sobre a teoria do intervalo entre os dias. Então, a teoria dos dias não sucessivos. É uma teoria que ela não entra em conflito. Não, essa daí não. Essa teoria ela não entra em conflito com o criacionismo e nem com o relato bíblico. Ela é apenas uma maneira de interpretar que é cabível. Ela cabe dentro do relato da criação, de que Deus criou em dias de 24 horas, mas não necessariamente um dia depois do outro, né? Os dias estão organizados realmente.
uma criação foi no primeiro dia da semana, a outra criação foi no segundo dia da semana, mas entre um dia e outro se passou muito tempo. Não há problema em se falar isso, não há nenhum tipo de, dentro dessa teoria, não há nenhum problema grave, né? Você pode ter uma discussão sobre a necessidade disso ou não. Realmente não há necessidade nenhuma, porque Deus, do mesmo jeito que Ele trouxe tudo à existência com a palavra haja, não há dificuldade em Ele fazer isso de um dia para o outro, ou em dias sucessivos. Mas também, se você quiser adotar essa linha de interpretação, ela não vai te trazer problemas bíblicos, porque não há problema nenhum em pensar que entre um dia e outro o Senhor tenha deixado tudo isso que Ele criou em stand-by durante 1000 anos. Não há problema com isso, ok? Basta que você não crie nenhum evento dentro desses intervalos. Se você criar eventos dentro desse intervalo, daí você vai ter algum problema. Você vai dizer, é por isso que tem fósseis, porque entre um dia e tal. Não, eu não tenho morte. Eu não tenho morte em Gênesis antes de Adão. Então, a tentativa, quando nós falamos, lembra quando eu citei a teoria do gap, que é a teoria do intervalo? A teoria do intervalo foi criada, do hiato, né, do intervalo, ela foi criada no século XVIII exatamente para explicar a grande quantidade de fósseis que estavam sendo achados. Então eles tinham que justificar, eles faziam a contação de carbono e descobriam que esses fósseis, pela contação de carbono, tinham bilhões de anos. Então eles tinham que explicar isso. E uma tentativa dos teólogos de harmonizar o que a ciência estava dizendo com o que a Bíblia dizia, era criar a teoria das eras, ou primeiro a teoria do intervalo e depois a teoria das eras. A teoria do intervalo diz que entre Gênesis 1 e Gênesis 1, 2, aconteceu um intervalo gigante, e uma criação primeira foi destruída, houve um dilúvio chamado dilúvio de Lúcifer, e por causa disso toda a criação foi morta. O problema foi que pouquíssimo tempo depois, além das dificuldades com a Bíblia, porque a Bíblia não dá base para esse tipo de teoria, por isso que chama teoria. Pouco tempo depois, os próprios arqueólogos, os próprios estudiosos da área descobriram que você pode produzir um fóssil em poucas horas. De um dia para outro você pode produzir um fóssil. Basta que você tenha os elementos químicos certos, você pode. Se você colocar vários tipos de fósseis diferentes dentro de um tambor com água, com areia, com argila, e começar a bater aquilo ali num movimento constante durante algum tempo, você vai ter automaticamente uma organização desses ossos, classificando por espécies diferentes. É um negócio natural, mas é um negócio que pode ser reproduzido no laboratório. Então também não dá para dizer, cada uma dessas camadas corresponde a uma era. Então primeiro tinha lá os peixes, depois você tem os répteis, depois você tem isso, e essa organização também, isso tudo pode ser reproduzido em laboratório em pouquíssimo tempo, não tem nada a ver com bilhões de anos. Então, tanto essas teorias foram contestadas, que os próprios propositores das teorias bíblicas, tanto a do intervalo, quanto a do hiato, quanto a teoria que é uma outra tentativa de associar o relato bíblico com ciências, dizendo que os dias de Gênesis correspondem a milhões de anos, a eras, essas teorias elas caíram por terra. Por quê? Elas foram criadas por uma necessidade de se alocar fósseis dentro do relato da criação. E aí você simplesmente tem a própria ciência dizendo que eu não preciso de milhões de anos, de bilhões de anos para produzir fósseis. Eu posso produzir fósseis em pouquíssimo tempo. Então, deixou de haver essa obrigação. E essa obrigação de tentar associar é uma grande armadilha para cristãos. Eu não posso interpretar a Bíblia a partir da ciência. Esse é um equívoco. Se eu tentar interpretar a Bíblia a partir da ciência, eu estou cometendo um erro gravíssimo. Por quê? Porque a Bíblia é um livro que você crê pela fé. E a ciência é uma coisa que você faz com fé. E essas duas coisas, elas não
não necessariamente uma tem que interpretar a outra. De jeito algum. A ciência, ela é resultado de observação. E você observa e repete e faz testes, e a partir dessas observações, desses testes, você chega a uma conclusão. A Bíblia relata fatos que a ciência não pode testar. Logo, a ciência não pode fornecer as ferramentas para que você interprete a Bíblia. É muito mais fácil você extrair da Bíblia ferramentas para interpretar a ciência, embora essa conduta também não é uma conduta boa, do que a ciência fornecer ferramentas para interpretar a Bíblia. No final das contas, uma frase que é do Adalto Lourenço, ele diz assim, olha, na realidade você faça o seguinte, interprete bem a Bíblia, e o que é cientista, faça boa ciência. A boa interpretação da Bíblia e a boa ciência não vão se chocar. Uma vai apoiar a outra. Agora, não tenta usar uma para construir a outra, porque são campos diferentes. Nós não devemos fazer isso. Mas muitos teólogos tentaram fazer isso, e por isso surgiu, Eliéber, essas teorias. Teoria do hiato, teoria das eras, o gap, né, que nós chamamos. Essa teoria que eu estou citando aqui para vocês não é resultado disso. É apenas uma teoria que tenta fazer uma leitura que não exija tanto esforço num ambiente como o nosso, de acreditar em Gênesis 1 sem gerar um sentimento de que você está acreditando num mito ou em alguma coisa muito fictícia. Tá? Na realidade, você simplesmente está trabalhando com hipóteses bíblicas. Como a Bíblia não diz que são dias sucessivos, a Bíblia não diz assim, no outro dia o Senhor fez isso. Não, a Bíblia só começa o relato e daí determina lá, o 5º dia. Faz um relato e o 6º dia. A Bíblia não diz ontem e nem amanhã, simplesmente cita dia. Então, como isso fica em aberto, eu também não tenho problema nenhum em trabalhar essa questão. O que eu não posso é negligenciar o fato de que esses dias, a palavra dia e ion, é usado na Bíblia predominantemente para períodos de 24 horas. Deixa eu falar, vai. Não, porque a ideia de descanso não tem a ver com o fato de Deus. Primeiro, ela não tem a ver com o fato de uma necessidade de Deus. Porque Deus não tem necessidade de descansar. Então, o dia do descanso, quando você vê que no 7º dia Deus descansou, essa é a criação da semana. Agora, Deus pode ter criado a semana no período que Ele quisesse. Enquanto não havia homem, não havia necessidade de você estabelecer um período de semana. A semana, ela se torna necessária quando você tem homens racionais que vão trabalhar e que vão gastar o tempo dele construindo coisas. Eles vão precisar de descanso. Os animais, para os animais e para todos os outros seres que existem na criação, a semana é irrelevante. Nenhum animal, nenhum pássaro, nenhum peixe sabe em que dia da semana eles estão. Quem precisa disso é o homem. Por isso você só vai ter o dia do descanso depois que Deus cria o homem, e não antes. Então não importa qual o intervalo entre um dia e o outro. Importa uma coisa, que depois que Deus faz o homem, aí sim, Ele vai e estabelece o dia do descanso. Tá? Então não há incoerência nesse sentido, porque primeiro que não é a necessidade de Deus. Segundo, que Deus só vai estabelecer um dia para descanso depois que Ele cria o único ser na criação que depende de se organizar para descansar, que é o homem. E isso está lá no último dia, no 6º dia. Então, aí fica tranquilo. Tá? Vamos lá para os eventos do 3º dia. No 3º dia, versículo 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Nós temos a criação do quê? Nós temos a criação de um grande continente e nós temos a criação do mar. Tá? O versículo 10 diz, olha lá, a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Quantas porções secas Deus fez? Uma, porque diz, a porção seca chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas de mares. Então, nós temos aqui a criação, o relato bíblico da criação da Pangeia. Quando nós vamos estudar
a literatura grega, os livros gregos, as histórias dos gregos, nós vamos encontrar essa palavra Pangeia nos livros de história deles, como sendo uma referência a um grande continente que existia antes da grande enchente que dominou toda a terra. Então, esse conhecimento não é um conhecimento específico da Bíblia. A ciência não discute que os nossos continentes hoje, um dia eles estavam emendados, todos eles estavam conectados, eles formavam um grande continente chamado de Pangeia, tá? Então, isso ninguém discute. E a Bíblia, o relato da criação, ele está completamente harmonioso com aquilo que nós já aprendemos com a geologia, com a ciência, que no princípio ou no início da vida humana havia um único continente, né, que é chamado de Pangeia. Versículo 11: E disse: produz a terra relva, erva que dê em semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Então, nós temos aí uma declaração criativa de Deus, que a terra produzisse árvores, ervas, e fruta, e legumes e tudo, está tudo incluído aí nessa criação da vegetação, e tudo deveria trazer dentro de si uma semente. Eu gosto tanto desta informação, porque você pode ter um contato com a revelação de Deus e com a criação de Deus todos os dias. Quando você corta uma maçã e você se depara com aquela semente, que especialmente na maçã ela está num lugar chato, né? Você tem que ficar recortando ali a maçã para tirar aquele miolinho ali. Aquilo ali é o dedo de Deus. Deus mandou que em cada planta dessa houvesse uma semente. Está lá. Todas as vezes que você vê uma semente dentro de uma fruta, de um legume, você está vendo uma ordem de Deus se cumprindo dia após dia em tudo que Deus criou. A dificuldade e a dúvida, pega seu texto lá, Tiago. A dificuldade e a dúvida essas plantas e estas coisas, elas apareceram instantaneamente adultas, ou elas tiveram que crescer? Porque se elas tiveram que crescer, então nós teríamos aí um argumento para aquela teoria de que os dias são dias de 24 horas da criação, mas entre um dia e outro tem um espaço grande. Gênesis 2, de 4 a 6, diz que a terra estava sem nada, apenas uma neblina subia do solo. Muito bem, Tiago, que dia da criação é esse daí? Por que você acha que é o sexto dia? Ok, então o Tiago está dizendo que esse dia aí é o sexto dia, porque é o dia da criação do homem. Mas, se eu ler aqui o relato do terceiro dia, vejam só o que está escrito no terceiro dia, versículo 11. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. A pergunta é: no terceiro dia, as árvores surgiram, as frutas surgiram, os legumes e os vegetais surgiram ou não surgiram? E por que lá no capítulo 2, versículo 4, diz que... existe uma dificuldade clara aí. A dificuldade, ela está novamente na questão da estrutura. Vamos lembrar das estruturas? Os 3 primeiros dias Deus cria o ambiente, os quarto, quinto e sexto dia Deus povoa este ambiente. Vejam só, o capítulo 2, ele está relatando a criação do homem, tá? E este homem foi criado nesta terra. Lá no capítulo 2, você vai ter Deus criando um jardim. Bom, quando o texto fala que Deus está criando um jardim, não é uma criação nova, de uma vegetação nova.
é o mesmo relato, só que no capítulo 2 o relato não está organizado em dias, e nem muito menos em dias sucessivos. O capítulo 2 está organizado de tal maneira que a criação do homem mostre claramente que Deus o fez como a coroa da criação. Que todas as plantas, os vegetais e até os animais foram criados para servir ao homem. Viu, Tiago? Então há uma estrutura aí. Eu vou explicar para você por que eu tenho que entender dessa maneira. Suponhamos que essa não seja a explicação. Que lá no sexto dia a terra estava só com vapor por cima dela, tinha semente semeada em tudo enquanto é canto, mas nada tinha crescido. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Deus fez o que no quinto dia? Deus povoou os mares, certo? No sexto dia Deus povoou a terra. Muito bem. Vamos lá, agricultores aqui. Pior que hoje os agricultores não estão aqui hoje, né? Não estão aqui. Mas o Hugo planta milho. O Elieber está aqui, perdão. Elieber, quanto tempo leva para uma semente de milho produzir milho? 5 meses. Vamos pensar numa outra coisa aqui. A hortaliça, em média, quanto tempo? Você semeia lá um alface, uma abobrinha, quanto tempo? 30, 40 dias. E frutíferas, eu vou plantar lá um pé de maçã, quanto tempo leva para colher? 2 anos. Já imaginou o que vai ser dessa criação que foi feita por Deus no sexto dia, se ela tiver que esperar? Para comer uma hortaliça, 30 dias. Para comer o milho, 5 meses. Para poder fazer um mingau de milho verde. Para poder comer uma fruta, 2 anos. Morre todo mundo. Morreu toda a criação, morreu Adão, morreu todo, não sobrou um vivo. Então, essa é a dificuldade por isso que alguns tentam explicar que entre um dia da criação e outro se passou muito tempo. De novo, não há problema eu considerar que passou muito tempo, e não há problema em considerar que foram dias sucessivos, porque o mesmo Deus que disse, haja luz, e a luz veio à existência, o mesmo Deus que criou os luminares, com uma única palavra, ele pode ter criado, do mesmo jeito que ele fez o homem, criado plantas adultas. Ele criou um planeta adulto. Ele criou um universo adulto. Ele poderia ter criado tudo adulto. E é o que eu acredito particularmente que ele tenha feito. Tá? Agora, eu tenho que tomar cuidado com as estruturas em que Gênesis é escrito. No capítulo 1, a estrutura está montada para mostrar que toda a criação foi feita por Deus. A estrutura lá do capítulo 2 é para mostrar que toda essa criação tinha como coroa o homem. Então, o jardim foi plantado para o homem. Então não faria sentido você mostrar o jardim pronto antes do homem. Então Deus faz o homem e planta para ele um jardim. Deus faz o homem e depois da costela dele faz a sua mulher. Eu dei uma indireta que ninguém riu para mim até agora, mas é brincadeira, aí não é questão de estrutura, tá? Eu estou falando de homem como raça. Mas o fato é que Deus cria o homem no sexto dia, mas no relato do segundo dia, que é um relato mais detalhado, a informação precisa ser passada. Que informação é essa? Que Deus fez o homem como a coroa da criação. E depois nós vamos olhar que no terceiro dia, que esse homem foi criado para cultuar a Deus. E daí ele vai cometer o pior de todos os erros, ele vai se rebelar contra Deus. E quando ele se rebela contra Deus, toda a criação que Deus fez para ajudar o homem, vai ficar em inimizade com o próprio homem. Quando eu leio Romanos capítulo 8, lá no verso 25, vai dizer que essa criação inteira tem uma ardente expectativa pela revelação dos filhos de Deus, porque ela foi colocada em cativeiro por causa dos homens, e o dia que os filhos de Deus forem revelados, ela também vai ser restaurada. Ok? Então eu tenho que entender, essas estruturas elas são importantes para entender o significado. Então não há problema, não há incoerência e não há divergência entre o relato do capítulo 1 e o relato do capítulo 2. Apenas são maneiras diferentes que Moisés usou para mostrar, para dar ênfase naquilo que precisava ser dado. Então, no terceiro dia, Deus criou
toda a vegetação. E nós cremos, pelo relato como ele está, que essa criação foi uma criação instantânea e Deus criou essa vegetação adulta. Deus criou. Tá? Tanto que o versículo 12 é um relato de constatação. Se você ler o 10 e o 11, você tem uma ordem. Produza isso, 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 isso. Aí quando você chega no 11 e no 12, e a terra então produziu isso, isso, isso. Quer dizer, você está tendo uma constatação. Olha, o que Deus ordenou, aconteceu. E aí o versículo 12 diz que a terra, pois, produziu. É um verbo no tempo passado, ou pretérito perfeito. Ou seja, um fato que aconteceu. Ele não está acontecendo, ele já aconteceu. O que aconteceu? A terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Não só estava pronto, como o próprio Deus olhou tudo e falou: opa, ficou do jeitinho que eu planejei. Ficou muito bom, ok? Então, são armadilhas. De propósito aqui, a gente vai trabalhando esses textos. De propósito, a gente vai lançando isso para a gente perceber que existe essas estruturas e elas precisam ser bem observadas, senão a gente acaba cometendo um erro ou ficando na dúvida. Este mesmo erro, Tiago, há alguns dias atrás, a Josiane recebeu na casa dela alguns visitantes, e um dos visitantes chegou para ela e falou assim: ó, como é que é a história? Tem dois tipos de homens lá, duas criações do homem em Gênesis. Antes de Adão já existia o homem na terra. Sabia, Leber? Não sabia? Não, mas onde que está a criação de Adão aí na sua Bíblia? Na minha, a criação de Adão está no capítulo 2. Mas Deus criou o homem no capítulo 1. Está lá no final do capítulo. Então antes de Adão já existia o homem na terra? É o problema da literatura hebraica. O que ele não sabia? Ele não sabia que o relato do capítulo 1 é o mesmo relato do capítulo 2, só que no capítulo 2 ele está detalhado e há um enfoque no capítulo 2. Imagina, a nossa aluna aqui do Instituto respondeu e quase convenceu o sujeito lá a mudar do engano dele, mas ele foi teimoso, né? Quem sabe ele já deu o braço a torcer. Mas se você não conhecer essas estruturas, você vai ler o 1 e o 2 e vai falar assim: ó, Deus criou o homem duas vezes. Criou no 1 e criou no 2. Não, o capítulo 2 ele é. Esse é um dos cuidados que nós temos que ter ao ler a Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, você não está lendo uma ficção, que de uma página para outra você tem sempre cenas dos próximos capítulos e é uma sucessão de eventos. Não, a Bíblia não foi escrita dessa maneira. A Bíblia ela conta, depois ela volta, expande, conta de novo, aí ela volta, expande e conta de novo. A Bíblia faz isso. A revelação de Deus ela é assim. Ela começa aqui e ela vai abrindo. Ela vai abrindo e você vai tendo cada vez mais informações. Ok? Esses dois eventos são os dois eventos-chave do terceiro dia. Primeiro, o aparecimento da terra seca e da porção da água, né, que Deus chama de mares. E depois você tem a descrição da vegetação. E depois, a partir deste texto, em toda a Bíblia, você vai encontrar Deus sendo descrito como aquele que criou os céus e a terra e os mares. E tudo que neles há. Se você lembrar daquela história lá, que é uma história muito conhecida de Jonas, que foi engolido pelo peixe, né? Jonas, quando ele estava a bordo do navio, e ele foi interrogado pelos marinheiros, ele descreve Deus, a quem ele adora, como o Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então você não tem nenhum dos personagens bíblicos discutindo que quem criou o mar e a terra é Deus, de acordo com o que está em Gênesis 1. Os israelitas no deserto, para quem Moisés estava escrevendo, eles tinham um problema sério com isso. Por quê? Porque havia uma entidade lá no Egito que era o deus do mar. E tinha outras entidades, como Ra, por exemplo, que era o deus do pó da terra.
Então eles adoravam esses deuses, os egípcios, como os deuses que tinham criado estas coisas. E então Moisés precisa mostrar para eles, através do relato da criação, que a porção seca chamada terra foi criada e nominada por Deus. E a porção do ajuntamento das águas foi criada e ela recebeu o nome da boca do próprio Deus. E Deus chamou mar. Quando a gente for estudar, eu vou fazer uma série de mensagens aqui na igreja, provavelmente no mês que vem, ou daqui 2 meses, no domingo à noite, falando sobre a saída do povo do Egito. Cada um daqueles dias que recebeu uma praga lá no Egito, cada um daqueles dias corresponde a Deus mostrando para o povo que os deuses dos egípcios, na realidade, não existiam. E que Deus é que governava tudo aquilo. Por exemplo, tem uma das pragas que é a praga de piolhos. Já imaginou que coisa terrível deve ter sido isso? Piolho. Piolho. Naquela época eles não tinham microscópio para ver a cara do piolho. Hoje a gente tem. Se você quiser, entra no Google lá e pesquisa para você ver que coisa horrorosa que é um piolho. Agora, você já imaginou uma praga de piolho? Isso é uma coisa insuportável. Você não tem lugar para você dormir onde não esteja infestado de piolho. Pois bem, o Deus da terra que eles adoravam era o pó. Então, eles adoravam, tinha um determinado lugar de adoração que era um pó, e eles cultuavam aquele pó, porque era o Deus criador da terra. Deus simplesmente transformou aquele pó em piolho. É como se Deus estivesse dizendo: você quer ver o que eu faço com os deuses de vocês? Eu vou transformar os deuses de vocês num grande problema para vocês. O Nilo era adorado como um deus. As rãs, eles tinham uma deusa lá que tinha uma cabeça de rã. Então aquelas pragas do Egito, elas não são aleatórias, e elas não são sem um propósito. Cada uma daquelas pragas tem a ver com uma divindade egípcia. E aqui nesse ponto, especificamente da questão da terra, é exatamente isso. Quando Moisés deixa claro que Deus fez separação entre as águas e a porção seca, e a porção seca chamou de terra, e a porção do ajuntamento das águas chamou de mar, foi Deus que fez isso. Ele estava dizendo: quem criou o céu, a terra e o mar foi Deus. Vocês não devem esquecer disso jamais. E embora pareça uma coisa bem elementar e bem óbvia, nós não podemos esquecer disso. Porque são esses marcos que vão definindo nossa fé e nossa crença. Porque quando alguém chega: não, olha, isso aqui é parte de uma evolução de bilhões de anos. Não tem evolução de bilhões de anos, não. Isso aqui é obra das mãos de Deus. Uma sementinha dentro da maçã. Não, isso aqui é resultado da evolução das plantas. Não tem evolução nenhuma, não. Isso aqui é dedo de Deus. Você já viu a sementinha da hortelã? A sementinha da hortelã parece uma pulguinha preta na folha da hortelã. Quem pôs aquela sementinha ali? Foi Deus. Deus. É obra de Deus. Deus comanda todas essas coisas, até o aparecimento de uma sementinha dentro de uma flor. É Deus. E eu não posso tirar isso da mente. E é isso que eu preciso ensinar para os meus filhos. Eu preciso fazê-los crescer ouvindo todos os dias que Deus é o responsável, é o autor, que brilhantemente fez as coisas desta maneira, para ser cultuado e adorado por nós desta maneira. Nós temos canções e a gente gosta de cantar coisas abstratas. A gente gosta de cantar que Deus é tremendo, que Deus é incomparável, e a gente gosta de cantar essas coisas. Mas era muito melhor que a gente cantasse: Deus é o Criador do céu, Deus é o Criador da terra, Deus é o Criador das frutas. Ele fez frutas com milhões de sabores diferentes. Ele que fez isso, coisas concretas, coisas que eu vou tocar durante a semana e vão me fazer lembrar de Deus. Agora, quando eu fico cantando na abstração, aí a gente não sabe, a gente não consegue fazer conexão. Então fica todo mundo ali, aquela reflexão, aquela viagem na maionese, cantando um monte de abstração, e você não tem coisa concreta. Deus que fez os montes, Deus fez as aves.
Tinha um hino da minha época, que eu era adolescente. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Ou seja, eu estou olhando, contemplando a criação de Deus e estou reconhecendo quem foi que fez essas coisas. Foi para isso que Gênesis foi escrito. Para que nós olhássemos, mas olha, cientificamente não faz sentido dessa maneira. Olha, quem foi que disse que a Bíblia tem que fazer sentido para a ciência? Não, a Bíblia precisa fazer sentido para a sua mente, para o seu coração e para a sua alma, para te levar a crer e reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Que Deus nos ajude a lembrar. Terceiro dia foi o dia em que Deus fez terra e mar e encheu isso tudo de planta, para que a gente pudesse se alimentar delas e para que a gente pudesse louvar o Criador por tê-las feito.